Olá pessoal, segue algumas dicas para aplicação da técnica nanquim sobre papel. Nós estaremos utilizando tinta nanquim líquida e pincéis. Para iniciar as atividades, primeira coisa vocês vão conferir, pegar os pincéis de vocês e conferir se tem algum fiozinho, alguma cerda que está extra, que está solta extrapolando. Caso ocorra, vocês vão pegar a tesoura certinho e eliminar essa parte extra. E lembrando que quem comprou os pincéis novos, eles vêm com uma goma. Então, vocês vão lavar bem, retirar o excesso dessa goma antes de iniciar a utilização do material. Eu coloquei aqui um pouquinho de tinta nanquim num outro suporte, que eu prefiro, do que trabalhar diretamente no potinho, na tampa do potinho que veio. E eu tenho sempre, aqui no caso, um papel absorvente, mas vocês podem estar utilizando um paninho também, para tirar o excesso da tinta quando necessário. Então, muito importante, assim, a gente vai começar a exercitar, trabalhar linhas finas com o pincel. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o filete. Esse aqui é um 0 da Sinuart, mas poderia ser um número 1 também. Primeira coisa, eu conferi, não tem nenhuma cerda extra, lavei o meu pincel, sequei bem, tô com ele prontinho para começar a pintar. Se eu quiser trabalhar uma linha fina, eu não vou mergulhar o meu pincel na tinta, eu vou molhar apenas a pontinha. Porque eu não preciso preencher de tinta toda a extensão da cerda do pincel. Então, aqui no caso, lavei, sequei, pego na minha tinta e molho um pouquinho, molhei só a ponta da cerda. Experimentem a maneira mais confortável para vocês trabalharem. Eu apoio aqui, ó, essa base da minha mão e deixo os dedos com movimentação livre. Então, se eu quiser uma linha mais fininha, eu vou estar segurando o meu pincel assim, um pouquinho mais na vertical. Talvez aqui não dê para ver muito, ó, segurando a borda, mas eu seguro ele um pouquinho mais na vertical. E também, eu não tô apertando muito, vou trabalhar com delicadeza. Então, aqui, depois eu mostro pra vocês, ó. Segurei o pincel na vertical, apoiei aqui, ó, a base da minha mão. Encostei só a pontinha da cerda do meu pincel. Opa, faltou tinta. Encostei só a pontinha, tô segurando meu pincel mais na vertical. Segurei só a pontinha dele. Vou puxando. Ó. Encostei a pontinha, molhei só um pouquinho, segurando ele na vertical, e na hora de fazer a linha, tô segurando só a pontinha. Se meu pincel abriu um pouquinho a cerda, deixa eu trocar. Acontece, às vezes, no meio do processo. Peguei um da Tigre comum agora, mesmo procedimento. Seguro. Coloco a tinta, não mergulho totalmente a ponta do pincel. Seguro. E puxo. Se eu acho que eu carreguei demais o meu pincel com tinta, eu tiro um pouquinho do excesso no papel absorvente ou no paninho. Vou puxando. Então, ó, linha fina, pouca tinta no pincel, pincel segurando na vertical. Eu encosto só a pontinha dele na minha folha. E vou fazendo. Lavar, tirar o excesso de tinta. Agora, eu quero linhas um pouquinho mais grossas.